Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui mais uma vez, não é? Antes de trazermos a nossa meditação semanal do meio da semana, vamos orar, pedindo a Deus a sua direção. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor o bom dia que o Senhor está nos dando e pedimos-te no nome de Jesus, que o Senhor nos guarde de todo mal, nos abençoe nessa reflexão. Pedimos-te pela nossa pátria, pelo nosso povo e pela tua igreja implantada neste país. Pedimos-te a tua bênção e a tua direção e o teu perdão para os nossos pecados. No nome de Jesus, amém. Gostaria de conversar um pouco com vocês neste dia 8 de setembro de 2021 sobre um versículo básico que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim o versículo da palavra de Deus, Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, vejam que o nosso assunto a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E o apóstolo Paulo vai mostrando aqui, ele diz assim, nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, nós temos que lutar contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, a primeira coisa que eu diria que nós teríamos que tomar consciência é que nós somos soldados de Cristo. O soldado, ele está na trincheira, ele está na luta. E uma hora a guerra vai ter fim, mas às vezes esta guerra está longe do fim. Às vezes pode estar perto do fim. Mas o importante em tudo isso é tomar consciência de que a vida cristã é uma luta, é uma guerra, e nós somos esses soldados. Às vezes, quando nos batizamos, nos convertemos e nos batizamos, a ideia inicial de que tudo vai ser um mar de rosas, muito pelo contrário. O cristão deve estar preparado porque as lutas, às vezes do nosso ponto de vista, às vezes não, do nosso ponto de vista, é desigual. Mas temos que ter consciência que nós temos o maior do nosso lado. E muitas vezes, nesta luta, nós acabamos sendo feridos e ferindo os outros. E o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. A partir daí, ele começa a revelar o que existe por detrás da carne e o sangue. Nós temos que lutar contra o príncipe deste mundo. E ele vai usando a carne e o sangue. O inimigo natural do cristão é o mundo. E quem está coordenando essa batalha? Sem dúvida, é o inimigo das nossas almas. Então ele diz, olha irmãos, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aí ele escreve, mas sim contra o príncipe das potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a partir desta consciência, eu diria que uma das principais armas que temos que usar, ou as principais armas, ele vai descrevendo daqui para baixo. Ele diz, olha, vocês devem tomar
toda a armadura de Deus. E no versículo ele diz, hostes espirituais da maldade. É incrível, irmãos, como nós vemos pessoas que são incapazes de ter qualquer ato de bondade, qualquer atitude de bondade. Só o que vemos é essas pessoas fazendo o mal. E podemos imaginar o que está por detrás delas. Então, eu creio que nós precisamos nos apropriar das armas que estão à nossa disposição. E a partir daí, o apóstolo Paulo começa a mostrar. Ele diz, ó, vocês vão tomar essas armas para ficar firmes no dia mau. Para ficar firmes no dia mau. Então ele diz, vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. O mundo não conhece a justiça, mas nós conhecemos o Deus justo. O mundo não conhece o perdão, mas nós conhecemos o Deus que perdoa. Depois ele diz, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho produz paz em nossos corações e ajuda-nos a sermos os mensageiros da paz. Lá Isaías diz que o nome do príncipe da paz ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías justamente profetizando e falando sobre a vinda de Jesus Cristo. E o inimigo, quando vê um cristão, na verdade, ele vê a pessoa de Jesus ou aqueles que representam a Jesus. Ora, se ele é inimigo de Jesus, ele vai perseguir aqueles que são os seus servos. Nós somos os seus servos. E ele vai tentar fazer de tudo para nos destruir ou para nos neutralizar nesta luta. E olha que às vezes, devido à nossa fraqueza, não a fraqueza daquele a quem nós servimos, muitas vezes ele consegue. Mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus, quando nos vê desfalecendo, ele sempre vem em nosso socorro. Ele sempre vem em nossa ajuda. Então ele diz, tome o escudo da fé. Não podemos perder a fé em momento nenhum. Avançar, sempre avançando, o escudo, a proteção, não é, da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Ele envia dados inflamados, com fogo, para nos queimar, para nos destruir. E o escudo da fé nos protege destes dardos inflamados. Ele diz, tomem o capacete da salvação. O capacete protege a nossa cabeça. Quantas falsas doutrinas, quantas coisas erradas são passadas para a nossa mente. E se a gente estiver firme, a gente vai vencer. Ele fala também que devemos tomar a espada do Espírito. A espada nos defende. O Espírito Santo está dentro do crente. E a espada do Espírito também, que é a palavra de Deus. E ele fecha aqui, dizendo assim, orando em todo o tempo. E ele diz, e orando por todos, e orando por mim. Então, queridos, em muitas situações da vida, em muitos momentos da luta, nós tendemos às vezes a desfalecer. E há momentos que nós nos sentimos totalmente sem forças. Seria bom todos nós revermos este texto. Então ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. As ciladas sobrevêm em nosso caminho. Então, nós lutamos com seres que nós não vemos, com entidade que nós não vemos. Paulo chama principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Imagina tudo isso para cima da gente. Mas, diz o Eneto, e clamamos o nome
de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Em todos os momentos, irmãos, clamemos o nome de Jesus. Muitas situações que nós enfrentamos, na verdade, não são as pessoas que se arvoram contra nós. Por detrás delas existem esses principados, essas potestades, esses príncipes das trevas, estas hostes espirituais. E eles trabalham com tudo. Satanás trabalha com tudo. Aqui no texto mais acima, ele fala das astutas ciladas. Ele trabalha com calúnia, ele trabalha com mentiras, ele trabalha tentando nos corromper em todos os sentidos. E Paulo diz, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu não sei por que momento você está passando nesse instante, mas saiba que ao abraçar a fé, você está abraçando uma luta. Você está se engajando no exército. Você está se tornando um soldado. E a minha palavra é, seja um soldado valoroso de Jesus. Paulo disse, orando, e é o que nós vamos fazer nesse momento. É o que eu te peço para fazer neste momento. Reflita sobre a sua luta, reflita sobre aqueles que o cercam e estão te prejudicando. E nesse instante, ponha-se de joelho e peça acima de tudo a vitória, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém.